estou dizendo para você que o balanço patrimonial ele é dividido em grupos. Ou seja, dentro de cada grupo eu terei certos tipos de contas que têm certas afinidades entre si. E vou dizer então, começando pelo lado ativo, que eu começo colocando tudo aquilo que eu pretendo transformar em dinheiro. Os bens de mais alta liquidez e o que eu pretendo transformar em dinheiro. Tudo que eu pretendo, portanto, realizar. Realizar no sentido de converter em dinheiro. Então, tudo que eu pretender realizar, eu vou classificar num desses dois grupos. Ou no AC, ativo circulante, ou no ARLP, ativo realizável a longo prazo. Percebam então que eu estou dizendo para vocês que eu tenho aqui dois grupos que têm a mesma característica. Ambos são realizáveis. Ambos eu pretendo transformar aquilo que está lá em dinheiro, em caixa, em bancos. Tá certo? Qual é a diferença entre eles? O prazo para realização. O ativo circulante, gente, é o nosso curto prazo. É tudo aquilo que eu pretendo transformar em dinheiro no curto prazo. Tá certo? Então, se eu vendo a prazo, e o prazo que esse cara tem que me pagar é um curto prazo, é um prazo pequeno, depois a gente vê quais são os critérios no momento mais oportuno. Mas se eu considero aquele direito de curto prazo, está no ativo circulante. Se eu vendo a prazo, mas só vou receber isso aí no longo prazo, muito lá na frente, eu vou classificar essa conta no ativo realizável a longo prazo. Os estoques, normalmente, eu consigo vender rapidamente. Então, são realizáveis no curto prazo. Estão aqui na conta estoques do ativo circulante. Então, esses são os grupos realizáveis. Ativo circulante e ativo realizável a longo prazo, cada qual com as suas continhas específicas. Depois disso, gente, eu vou começar a colocar aquilo que eu não pretendo realizar. E tudo aquilo que eu não pretendo realizar, eu vou chamar de permanente. Lembra dos bens fixos, dos bens de uso permanente? Então, o que eu não pretendo vender, porque por algum motivo me interessa manter esses bens na empresa, eu classifico dentro do ativo permanente. E esse ativo permanente, ele é dividido em 4 subgrupos. Atualmente, 4. Ativo permanente investimentos. A grosso modo, quando a sua empresa faz investimentos em outras sociedades. Minha empresa compra ações de outra empresa, não com o intuito de comprar ações porque estava barato para vender depois. Compra porque, tendo ações, ela vai poder votar, participar da vida societária dessa outra empresa, e essa outra empresa é estratégica para a minha empresa. Então, comprei e não pretendo vender, porque aquilo ali para mim é estratégico. São as chamadas participações societárias, são os investimentos. Classificam-se no ativo permanente investimentos. Eu tenho os bens de uso na minha atividade operacional, aqueles bens que eu uso na minha atividade operacional e, por isso, não pretendo vender. O veículo que transporta minhas mercadorias, eu não vou vender porque ele transporta minhas mercadorias. A máquina que embala meus produtos, eu não vou vender porque eu preciso dela para embalar meus produtos. O imóvel onde funciona a empresa, eu não vou vender porque está funcionando lá a minha empresa. Tudo que eu uso na minha atividade operacional, que seja bem corpóreo, tangível, falei de máquinas, veículos, imóveis, eu classifico no ativo permanente imobilizado. Enquanto você vai só gravando esses nomes principais, tá? Não precisa se preocupar muito com o que classifica, não. Só lembra que existe um tal de ativo permanente imobilizado. Vai se familiarizando com os nomes. Pelo mesmo motivo, mas falando agora de bens intangíveis, incorpóreos,
eu classifico as contas no ativo permanente intangível. Esse grupo aqui, gente, é novíssimo. Aquele grupo ali é novíssimo. Acabou de ser criado com a Lei 11.638. Não existia. Tudo ficava dentro imobilizado. Fosse bem incorpóreo, fosse bem incorpóreo. Agora não. O que é bem incorpóreo usado na atividade operacional é classificado no ativo permanente intangível. E, finalmente, o ativo diferido. Que, por enquanto, eu só quero que você saiba que existe. Eu não quero nem te explicar porquê da existência do ativo diferido, porque você certamente ainda não vai entender. Existe uma série de outros conhecimentos para você entender o porquê do ativo diferido. A grosso modo, posso dizer que aqui estão despesas que ainda não foram computadas no resultado. Então, despesa que ainda não foi para o resultado, por algum motivo que depois veremos, fica guardada no ativo diferido. Vão ser despesas no futuro. Do lado do passivo, eu tenho uma certa analogia. Eu começo com tudo aquilo. Se no ativo eu apresentar primeiro os realizáveis, agora aqui eu apresento os grupos exigíveis, né, gente? Olha o tal do passivo exigível aqui. Primeiro, tudo que é exigível, que eu vou ter realmente que pagar. Né? E também, nesse caso, eu vou segregar o que é exigível entre o exigível de curto prazo, que eu tenho que pagar logo, e o que é exigível somente no longo prazo, que eu só vou pagar muito lá na frente. Para isso, eu vou criar o passivo circulante, obrigações com terceiros de curto prazo. São contas como fornecedores de curto prazo, que eu tenho que pagar logo, salários, impostos, tá certo? E ainda dentro do que é exigível, porém exigível somente a longo prazo, eu vou ter um grupo chamado de passivo exigível a longo prazo. Passivo exigível a longo prazo, o nosso queridíssimo PELP. Aqui está tudo que eu vou ter que pagar, mas somente lá na frente. Imagina que eu tomo um financiamento bancário com vencimento daqui a 3 anos. Vai aparecer uma conta chamada financiamentos a pagar de longo prazo, classificada aqui. Entre o passivo exigível e o patrimônio líquido, aparece um grupo híbrido, estranho, difícil de explicar, especialmente nesse momento do curso, chamado resultado de exercícios futuros. O nosso bravíssimo REF, resultado de exercícios futuros, que estão na mesma categoria do ativo diferido. Meio complicado de explicar agora. Posso fazer uma analogia, se eu te falei que aqui estavam as despesas que ainda não foram para o resultado, por algum motivo. Aqui no REF também estão as receitas que ainda não foram para o resultado, por algum motivo. Mas depois veremos por que motivos, em que situações isso acontece. E, finalmente, o nosso patrimônio líquido, que abriga, então, as nossas obrigações com os próprios sócios, onde aparecem contas como o capital social, como os lucros da nossa companhia, certo? E assim sucessivamente. Olha só que barato. Você já tem uma boa visão panorâmica do que venha a ser o balanço patrimonial. Conseguiu enxergar que por meio dessa demonstração, dessa folhinha de papel, eu consigo ter uma noção ordenada, organizada de como está o meu patrimônio? Eu estou mostrando aqui todos os componentes patrimoniais que eu tenho. Todos os tipos de patrimônio que eu tenho estão listados aqui, de maneira ordenada. O que é bem direito à esquerda, o que é obrigação à direita. Peguei todos eles e agrupei em pequenos grupos, de acordo com a semelhança entre as contas do meu patrimônio. Pronto, eu já tenho condição de chegar para um leigo e mostrar para ele, olha, esse aqui é meu patrimônio. Você, com todo respeito, ainda é um leigo em contabilidade.
É ou não é? Se eu te desse lá um livro, depois nós vamos falar, um daqueles livros próprios, chamado livro diário, ele tem lá um monte de lançamentos, um monte de registros contábeis, um monte de débitos e créditos. Se eu te der aquilo ali, mesmo às vezes um profissional de contabilidade olha aquele negócio ali, vai folhear aquele livro e não vai entender bulhufas, patavinas de como está o patrimônio da empresa. Como eu disse, só escriturar não basta. Escriturar te permite historicamente registrar os fatos. Agora, eu preciso ordenar, dar uma cara para que alguém que não entenda nada consiga entender. E você que ainda não entende nada, consegue olhar para isso aqui e ter uma noção razoável do que é o patrimônio de uma empresa? Consegue ou não consegue? Então, o balanço patrimonial consegue, assim, atingir o seu objetivo. Prover usuários leigos com informações que lhes sejam úteis. Tá certo? Comentamos, então, acho que tudo sobre o ativo. Falamos também do nosso passivo. Temos aí 5 minutos, é isso? Faltam 5 para 10, tá certo? Temos aí 5 minutos. Podemos comentar um pouquinho sobre esse cara aqui, ó, sobre o patrimônio líquido. O que tem dentro do patrimônio líquido? Você tem aí o item chamado patrimônio líquido, 11.3 na sua apostila. E eu, em dado momento, começo a numerar quais são as fontes do patrimônio líquido, que tipo de contas encontramos no patrimônio líquido. Então, nesse PL, gente, como eu já havia exemplificado, você vai encontrar o capital social. Capital social que nada mais é do que aquela parcela do patrimônio do sócio, do patrimônio particular do sócio, que ele entregou à sociedade para compor o patrimônio da sociedade. Pois nós vamos estudar melhor esse capital, até na sua apostila você já tem alguma noção aí, e vamos ver que com relação a esse capital nós temos dois momentos. O momento em que o sócio se compromete a entregar o patrimônio, chamado subscrição. Subscrição é promessa. O sócio simplesmente assina um documento formal se comprometendo a entregar o tal patrimônio para a sociedade. Mas ele ainda não entregou. Quando ele entrega efetivamente, nós falamos de realização ou integralização. Então, o capital realizado, o capital integralizado. Por enquanto, a gente não consegue ainda mostrar para vocês, em termos de lançamento, como isso se representa. É mais para você ter uma ideia de que esse capital, primeiro, o sócio se compromete a entregar, e depois ele entrega efetivamente. Que quando ele se compromete, ele subscreve capital. Quando ele entrega, ele integraliza ou realiza capital. Certo? Como eu já havia comentado, os lucros que a companhia apura também, no frigir dos ovos, pertencem aos sócios. Passam a ser obrigações da empresa para com os seus sócios, de um dia distribuir esses lucros para esses sócios. Tá certo? Então, os lucros da empresa também entram no balanço por meio do patrimônio líquido. Eu apuro o resultado da minha empresa e esse resultado, lucro ou prejuízo, é transferido para o balanço patrimonial por meio da conta lucros acumulados. Lucros acumulados. E depois nós vamos perceber que a companhia, de maneira muito prudente, pode, desses lucros ou de determinadas outras situações, guardar uma parte, reservar uma parte com determinadas finalidades. Tá certo? Então vão surgir, dentro do patrimônio líquido, as contas de reservas. Vamos ver as reservas de lucros. Vamos ver as reservas de capital. Então, valores retidos pela nossa sociedade com determinadas finalidades.
Conforme? Por enquanto, gente, isso aqui foi mais uma conversa, tá certo? Para te dar, pelo menos, uma primeira familiaridade com esses termos, com esses nomes, para que você, pelo menos, já tenha ouvido falar de alguma coisa com relação a esses termos que eu utilizei. Claro que eu não quero que você já tenha aprendido balanço patrimonial, seria muito exigente da minha parte. Você já pode botar na sua apostila para fazer também as questões 5 e 6. Então temos aí dever de casa, as questões do 1 ao 6. Começamos a aula da semana que vem, nessa mesma bate-hora, neste mesmo bate-local, resolvendo as nossas questões de 1 ao 6. Quem tiver tempo, pode também já dar um adiantado no estudo, dar uma lida no material da aula que vem, para já chegar aqui com uma noção razoável. Se for fazer isso, peço que você vá no máximo até o item 13. Não vá além do item 13. Não comece a estudar escrituração e método das partidas dobradas. Deixa eu primeiro dar um pontapé inicial onde você se pôr a ler isso aí. Senão, se você ler isso sozinho em casa, pode entrar em pânico, em parafuso e acabar parando no hospital. Então, como eu quero que todo mundo chegue bem em casa, continue bem, vamos primeiro conversar melhor sobre isso. Gente, fiquem tranquilos com relação ao andamento do curso, porque essa questão da alfabetização é uma questão muito sensível. Nós temos que fazer essa coisa do método das partidas dobradas, da escrituração, de uma maneira muito cautelosa, muito devagar, para que você vá progredindo com o tempo e chegue onde nós queremos chegar. Então não se preocupe, porque você não vai ficar apavorado, não vou de uma hora para outra começar a falar aqui de débito, crédito, partidas dobradas. Vamos sempre com tranquilidade. Acho que nem na semana que vem já começa a falar disso. Acho que só na terceira aula a gente começa a falar de débito e de crédito, de método das partidas dobradas. Tá legal? Colegas de casa, foi um enorme prazer falar para vocês, uma pena não poder conhecê-los pessoalmente. Aos colegas presentes aqui, foi um inenarrável prazer compartilhar essas agradáveis horas com todos vocês. Desculpar-me pelas eventuais brincadeiras com as colegas aqui da frente, que já sabem que na frente sofrerão. Agradecer ao enorme carinho, atenção e respeito que tiveram para este que humildemente vos falo. Gente, um grande abraço a vocês, um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro na sexta-feira. Um grande abraço e até lá.